Os circuitos históricos estão sumindo do mapa. E as pessoas não estão gostando. Algumas estão gostando. O que faz um circuito estar ou não no calendário da Fórmula 1? O Bifest dessa semana vai falar sobre isso. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Está começando agora mais um episódio do Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... precisam ser rápidos. Ai, pessoal, olha, a gente tá agora oficialmente no meio do Triple Header. Sim. Considera assim também? Considero. Pra Mônaco já é meio do Triple Header. Sim, o outro a gente não sentiu tanto porque a gente viajou no meio do Triple Header. Sim, aí a gente passa mais suave, assim. É. Inclusive, perdi de colecionar meu Albono daquele fim de semana. Ah, não, tu viu Tu dessa acredita? semana já, que é de smoking? Pra quem não tá contextualizado, os Albonos são, tipo, uns totens colecionáveis do aplicativo do Alex Albon. Amo. Recomendo, divertidíssimo. E o Albono dessa semana, ele tá de smoking, porque a gente tá em Mônaco, né? Não Chique. literalmente, mas a Fórmula 1 está em Fórmula 1, Mônaco. literalmente. Mas a gente terminou o final de semana de Imola sem o anúncio da renovação do circuito italiano. Isso foi um assunto que eles comentaram bastante ao longo do fim de semana, e a gente sempre tem essa expectativa, porque é muito comum eles renovarem os contratos dos circuitos enquanto a gente tá correndo ali, né? E também tem um marco muito importante, que assim, a gente já sabe que vai ter corrida de Fórmula 1 até 2041. Sim. Porque é o tamanho da extensão que foi anunciada em Miami, né? Do Grande Prêmio de Miami. É enorme, aliás, né? Especialmente pra Miami, que é um circuito novo. Sim. Um circuito que várias pessoas abertamente não Controverso. gostam. É. Mas vários circuitos históricos estão, de fato, sumindo do mapa. Provavelmente, essa foi a última edição do Grande Prêmio de Imola. Certamente, na semana que vem, nós teremos a última edição do Grande Prêmio de Barcelona. Exatamente. Porém, Mônaco reina, com o perdão do trocadilho, por mais alguns anos, né? Tipo assim, é um circuito antigo, histórico, que deve permanecer no calendário por mais um tempo. Exato. Eu acho que Mônaco tem um pouco desse aspecto intocável. E, embora... Eu descobri uma coisa na internet esses tempos que meio que me pegou desprevenida. Que, geralmente, eu tenho essa impressão dos... Sabe os automobilovers, assim? O pessoal mais raiz, o pessoal que não Sim. gosta de fã novo. Os fãs de verdade, né, É, gente? os autodenominados fãs de verdade. Uhum. Eu sempre acho que eles prezam, tipo assim, pelos circuitos mais tradicionais, essas coisas assim. Eu descobri que tem uma gama deles que não gosta de Mônaco, justamente porque é um circuito que, não tem muita disputa, que não tá mais nos conformes da Fórmula 1 atualmente. E eu acho que tem um outro detalhe. Eu acho que Mônaco faz parte de um conjunto de coisas inacessíveis para todos os fãs, incluindo os fãs mais antigos. Eu acho que é justo a gente... com certeza. Eu acho que esse afastamento que os fãs mais jovens sentem hoje em relação aos novos circuitos, Mônaco já gerava nos fãs de mais gerações. Talvez por entendo. isso também tenha uma certa resistência. Eu ia trazer um outro ponto, mas eu gostei muito disso que tu falou. Eu acho que o pessoal que não gosta desses circuitos tipo Las Vegas, não gosta do Drive to Survive, não gosta desse aspecto mais espetáculo que a gente vê hoje em dia, também é um pessoal que eu entendo ter uma resistência a Mônaco. Exatamente. E Mônaco talvez seja uma manifestação um pouco mais antiga disso, mas veja só, é uma coisa tradicional. Bom, mas o que será que de fato faz ou não um circuito fazer parte do calendário da Fórmula 1? Isso é uma conversa muito legal, porque eu acho que tem várias coisas que a gente pode delimitar aqui, né? Bom, vamos contar um bastidor que entre nós a gente brincou que o nome desse episódio deveria ser o New Look da Fórmula 1. O New Look da Fórmula 1. Inclusive, a gente não sabe se esse é o nome, vocês nos avisem. Porque, isso, vocês já sabem. Ainda se não esse decidimos. É o nome ou não. Mas... E justamente pensando assim, no calendário, pensando nos circuitos, sabe? Onde a Fórmula 1 corre e como isso influencia o estilo da corrida, o estilo dos fãs, o estilo dessa percepção, sabe? Porque onde a Fórmula 1 corre dá uma cara diferente pro esporte. E assim, eu tenho que dizer pra vocês que eu fui pesquisar, tá? Porque... aparentemente, veja só, Giovana. Ai. No mesmo ano em que nós tivemos a primeira temporada completa de corridas da FIA, que foi em 1947, foi, pasme, o ano que o Dior lançou o New Look. Tá, mas... Não, e agora tu tem que explicar para as pessoas o que é o New Look. Bom, o New Look é uma silhueta, né, feita pelo Dior. É um estilo de roupa, de design. Isso, é um estilo de design que valorizava muito as coisas ultra femininas. Então, assim, recortes muito acinturados, saias muito bufantes e tal. E era assim...
principalmente um estilo que foi muito disruptivo pra época, que marcou uma era inteira da alta costura e especialmente era uma resposta a como as maisons receberiam seus clientes no pós-guerra. Sim, é um contraste de um look mais utilitário, uma coisa não tão ligada com as aparências, talvez, de uma era anterior. De uma era anterior, mas também uma coisa muito feminina, mais opulenta, sabe? Uma coisa mais elegante. Tu quer me dizer que tem tudo a ver com a Fórmula 1, então? Isso aconteceu no mesmo ano, porque historicamente os movimentos, eles se repetem. E cada indústria vai repetir isso da sua forma. Sim. Sabe? Então, assim, e eu achei muito curioso que foi o primeiro ano de uma competição inteira da FIA que, depois de 3 anos, se tornou o que hoje a gente conhece como Fórmula 1, sabe? Também foi esse experimento que foi muito marcante pro esporte. Não, e assim, olha, a gente sabe que, obviamente, desde 1947, as pessoas se vestem de uma forma muito diferente. Isso, são quase 80 anos, né? Então, por que a gente não esperaria que a Fórmula 1 tá muito diferente? Qual é o new look da Fórmula 1? Assim, eu acho que a gente podia começar, pra explicar isso, a gente podia começar citando um pensador moderno, Oscar Piastri. Sim. Eu nem sei o que é, mas sim, vamos ouvir o Oscar Piastri. Mas é que agora nas coletivas, agora em Imola, se falou muito sobre a renovação ou não do circuito. E especialmente na coletiva pós-qualificação, que então tava o Oscar Piastri, o Max e o George. O George, né? Que aqui a gente fala George. Inclusive, às vezes a gente recebe umas DMs, agora eu só consigo falar George. Não consigo mais ouvir falar George. Mas estavam os 3, né? Que era Pole, P1, P2, P3. E aí se falou bastante disso nessa entrevista. Inclusive, quem é assinante do Fórmula 1 TV consegue recuperar esse material. E assistir e tal. Mas o Oscar foi perguntado sobre o que ele achava da não renovação, da renovação, porque não se sabe que não vai se renovar. Simplesmente não foi anunciada a renovação. E por isso se espera que não vá renovar. Mas, e o Oscar muito corajosamente, inclusive... Cheio de mídia italiana ali na frente dele. Cheio de mídia italiana, né? Acho que ele se valeu de estar na pole. Não fez isso na corrida depois, né, gente? Mas na entrevista ele se valeu. E falou muito corajosamente, assim, que ele entendia que era um circuito muito importante, que ele gostava dos circuitos mais antigos e tal, mas que ele entendia que, de uma certa forma, não se cabia mais algumas coisas, como, por exemplo, 2 corridas no mesmo país da Europa. E isso foi uma coisa que ele comentou, inclusive, trazendo o ponto de que a Fórmula 1, como um esporte global, tem fãs no mundo inteiro que querem uma corrida perto da sua casa. Isso, e eles nunca vão tirar a corrida de Monza, né? Nunca. A Fórmula 1 nunca vai tirar a Fórmula 1 de Monza. Entre as 2 corridas da Itália, Imola e Monza, fica Monza, né? Sim, agora então, claramente, a Itália não comporta mais 2 corridas de Fórmula 1. Tudo bem? Tudo bem. Mas a América comporta 3. Mas é exatamente aquilo que tu tinha comentado de o que faz uma corrida estar no calendário da Fórmula 1. Porque tudo bem, acho correto o raciocínio do Oscar de que não tem porquê, num mundo inteiro querendo corridas, não tem porquê um país ter 2. Ok, mas não é necessariamente por essa oferta que a Fórmula 1 tá 3 vezes nos Estados Unidos, sabe? Sim. A Fórmula 1 tá 3 vezes nos Estados Unidos, porque isso tem tudo a ver com o business da Fórmula 1. E a gente já falou, eu acho, desse aspecto do business em vários formatos. No episódio do FOMO a gente fala sobre isso, no episódio de fãs a gente fala sobre isso, e corriqueiramente isso é pauta aqui no Bifest. Vocês são nossos ouvintes assíduos, sabem disso. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, se a gente for considerar, Las Vegas não tem o seu último ano também esse ano, né? Sim, o contrato de Las Vegas é só até esse ano. Alguém tem dúvida de se eles vão renovar? Não! Ninguém tem essa dúvida, sabe? E assim, eu acho que eu não sei se de fato existe... não sei. Gostaria de saber o que tu pensa, Gi, e o que vocês também pensam sobre isso. Mas tu considera que exista de fato uma discussão sobre a qualidade dos circuitos? Olha, eu acho que discussão, especialmente na internet, tem sobre tudo que é coisa. Eu acho que... falando, tipo, direitinho, assim. Então... Não tô falando das coisas que Darwin vai ter que resolver, entendeu? Não, eu acho que assim, olha... eu acho que a qualidade do circuito é um argumento muito utilizado, tanto pros circuitos de
menor qualidade quanto pros de maior qualidade. E quando eu falo qualidade de circuito, eu digo assim, esse circuito, ele nos proporciona uma boa corrida? Ele é um circuito de uma boa manutenção? Ele é, assim, competitivamente, desportivamente um circuito interessante? Pois é, mas eu acho que assim, normalmente quando a gente discute qualidade, a gente também costuma discutir quantidade, né? Normalmente costuma ser um binômio que funciona. Que eu acho que pra Fórmula 1 não funciona. Então, porque existe a questão de que nós temos 24 corridas no calendário, nunca se teve tantas corridas no calendário quanto agora. E isso é um ponto que, assim, com 20 corridas, com 22 corridas, os pilotos, as equipes já ficavam tipo, gente, isso é demais, isso é demais, isso é demais. Eu não vejo eles colocando mais do que 24 corridas. Se eles colocarem, eu não sei como as equipes vão lidar com isso, sabe? Sim. Te entendo. Mas assim, é que eu acho que a qualidade, ela vai sempre ser um ponto opinável. Sim. Concorda? Então, por exemplo, assim, o que vai ser qualidade pra uma equipe não vai ser pra outra, o que vai ser pra experiência de um fã não vai ser pro outro e tal. Mas eu acho que tem alguns critérios, por exemplo, assim, eu acho que em algumas circunstâncias a qualidade do circuito acaba se tornando quase irrelevante nas discussões que a gente vem acompanhando. Eu não sei se tu concorda com isso. Não, eu concordo, mas por isso que acho que foi um pouco disso que eu quis dizer quando eu digo que é um argumento utilizado pra defender tanto um lado quanto o outro. Porque eu acho que, por exemplo, assim, um circuito de, entre aspas, pior qualidade, assim, um circuito que não tem uma manutenção tão ótima, que ele não é o circuito mais competitivo, que, sei lá, vamos botar Mônaco, que a gente tá falando de Mônaco. Mônaco é um circuito que, entre aspas, não combina com os carros de Fórmula 1 de 2025. Sim. Os carros, eles estão grandes demais, é um circuito muito difícil da gente ver uma ultrapassagem. Inclusive, nessa mesma coletiva que a gente tava citando, o Max fala isso. Ele fala, olha, não dá pra esperar que o carro desse ano vá correr em Mônaco como o carro de 2016 correu. Os nossos carros estão cada vez mais sendo projetados para os novos circuitos e levando em consideração, inclusive, os circuitos que dominam o calendário. Tipo assim, sabe? Tu vai sacrificar algum pra tu ter um espaço de melhor em outros, né? Enfim. Com certeza. Então, assim, um circuito que, por si, não é ótimo pra competição, como Mônaco. Ele tá no calendário por outros critérios, por ele ser um circuito super tradicional, por ele ser praticamente sinônimo com a Fórmula 1. Enquanto isso, a maior qualidade de outros circuitos é muitas vezes utilizada como um argumento, uma desculpa pra ele estar substituindo um outro circuito defasado do calendário. Todos esses circuitos que a gente vê entrando no Oriente Médio, corridas novas nos Estados Unidos, todas elas são trazidas como, não, mas esse circuito aqui vai ser muito legal. Vai ser muito bom. E, veja, a gente vê uma infraestrutura muito mais legal, é muito mais espetáculo, tem um monte de coisa pra tu fazer em volta da corrida, mas o circuito em si, ele não é sensacional, sabe? Sim, eu concordo. E eu acho que o George trouxe bastante desse ponto, assim, das novas experiências e das novas possibilidades, como forma de defender também, entre muitas aspas, que Imola saísse do calendário. Porque eles não estavam defendendo isso, mas claramente eles não estavam incomodados com esse fato. Eles estavam comentando a situação e trazendo argumentos, enfim, pra gente pensar sobre isso. Sim. Aí, deixo também uma reflexão minha aqui pra vocês. Vocês acham que se eles estivessem assistindo os circuitos, estariam tomando banho de piscina no meio do paddock de Miami? É uma reflexão assim, será que é uma experiência que eles acham tão legal? Gente, tô brincando. Não, mas isso é uma coisa, eu lembrei... isso foi ridículo. Eu te prometo que eu lembrei disso quando a gente tava pensando no episódio. Porque eu não sei se vocês repararam enquanto assistiam as sessões de Miami. Eles não se deram mais ao trabalho nem de colocar água naqueles barcos fake. Sim, porque, no circuito de Miami, eles construíram uma marina, entre aspas, como em Mônaco, né? Mas... Ai, ficou igual que nem. Copia, mas não faz igual. Mas me chamava muita atenção durante a transmissão, assim, tendo classificatória, tendo a própria corrida. Tipo assim, lá no circuito de Miami, eles têm umas piscinas, tem umas quadras de... Não sei nem se é... Eu ia dizer que era de beach tennis, mas beach tennis é coisa aqui do Brasil. Era tipo aqueles pickleball, aquelas coisas assim... E tinha o pessoal, assim, na piscina, jogando ali o tênisinho deles. Sim. Tipo assim... Com certeza em Miami tem outras piscinas muito melhores. Four Seasons. Hits. Aquele hotel chiquérrimo lá de Palm Beach que inaugurou. Que é todo, rosa, e flamingos e coqueiros. Não sei, mas acredito. Claro. Mas isso é uma coisa que me chama muito, tipo assim, putz, tu tá ali na Fórmula 1, na hora que tá acontecendo o troço, tu tá na piscina. Sim. Tipo, e isso pra mim, tudo bem, eu fico meio indignada, mas é porque na verdade... Automobilover da parte é o comentário automobilover da Giovanna. Eu juro pra vocês, eu tô pensando como uma pessoa, assim, olha, normal. Eu tô pensando, é um troço que custa dinheiro. Aí a Giovanna para e pensa, não, essa pessoa deve ter sido convidada pra estar lá numa boa, né? Acho que não.
Então, não sei, pessoal. Mas é uma coisa que eu penso, tipo assim, olha, isso provavelmente, pra pessoa que vai comprar um pacote de hospitalidade, de alguma coisa, é vendido como uma vantagem. Claro. Então, tipo assim, o argumento pra aquele circuito tá ali de que vai ser um circuito melhor. O melhor, ele não quer dizer a respeito do circuito, ele quer dizer a respeito da experiência de quem tá ali. Então, inclusive eu fiquei pensando sobre isso, porque a opinião do George foi muito mais em relação ao negócio do que em relação aos circuitos. Sim, George falou muito esse ponto de que, às vezes esses circuitos mais novos são circuitos melhores. Isso. Enquanto o Max e o Oscar, apesar deles todos concordarem, no final das contas, de que Imola deveria sair do calendário... Nenhum foi super Automobil Lover ali. Nenhum foi super Automobil Lover, mas o George, ele teve essa postura mais presidente da turma, né, gente? Administrativo. E aí eu também fiquei pensando quanto essa opinião dele não é só muito forte, especialmente em função das posições que ele ocupa atualmente fora do grid. Sim, o quanto que ele não precisa calçar um pouco esse sapatinho, assim, de olhar com uma visão mais... Sabe? E até mesmo perante os próprios colegas, do tipo, não, gente, isso é bom, não, olha, nós vamos encrencar com outras coisas, isso aqui não é pra gente encrencar. Sabe? Eu acho que também tem um pouco disso. Não, e vocês aguardem, porque olha, a Luísa falou que vai ter Fórmula 1 até 2000 quanto? 41? 41, pelo menos, né? Mas vocês aguardem que daqui a uns 40 anos ainda vai ter Fórmula 1, porque a gente vai ver George Russell presidente da FIA. Sim. É bem o tipinho dele. Nós vamos ver o Carlos Sainz Sênior. Vamos de olho, pessoal. Agora, assim, essa questão, né, que eles trouxeram bastante a respeito dos fãs e de como vai ser muito bom pros fãs e atender pessoas de outros lugares do mundo que não recebem circuitos e tal. Eu acho que sempre vai recair naquela discussão que a gente já falou várias vezes sobre, assim, estar mais próximo dos fãs nos circuitos antigos. Então, assim, é uma proximidade inevitável. Estar mais próximo dos fãs naquele sentido de a cultura do automobilismo permeia esse lugar. Isso, como a gente vê perfeitamente tipo em Imola, por exemplo, como a gente vai ver em Mônaco, porque é uma questão, inclusive, de espaço físico. Sim. E aproveitando que a gente tá falando de circuito, que é uma questão de espaço físico, eu acho que faz muito sentido, porque nos circuitos mais novos, nenhum deles tem essa proximidade que os circuitos antigos têm. Claro! Inclusive, Miami tentou fazer 1000 coisas da invasão de pista. E eles tiveram altos problemas, daí proíbe, daí libera de novo, daí proíbe, parece que vai ter, parece que não vai ter. Tipo assim, e veja, é um circuito novo que tentou trazer uma questão antiga, tradicional do esporte, que se manteve esse ano. Sim. Mas, assim, sempre com altas coisas e tal, porque não é feito pensando nisso. Claro. Sabe? E esses circuitos mais novos, eles vão... diz o George, que eles são muito bons porque daí os fãs têm experiências mais próximas com os pilotos. Ou seja, experiências mais exclusivas. Ou seja, menos fãs têm essas experiências. Exatamente. Então isso também é um discurso que a gente tem que cuidar. Não, com certeza, porque eu acho que quando a gente fala desses circuitos mais antigos, a gente tá pensando naquele fã que, sei lá, a família dele há 30 anos pega lá o trailer, a caravana e vai lá acampar em Spa. Acampar, sei lá, nesses circuitos mais tradicionais, sabe? Sim. Eu acho Zandvoort, que também vai sair do calendário. Exatamente, e eu acho, aliás, Spa vai começar a alternar, todo mundo sabe o que aconteceu no GP da Alemanha, né, então tomara que Spa não vá embora, porque é um dos melhores circuitos do ano, mas... é um circuito tão bonito. Maravilhoso, teve inclusive agora a competição da UAE, que a gente só ficava olhando assim, não acredito que vai sair da Fórmula 1. Eu acho muito interessante a gente traçar isso, porque eu não tenho dúvida de que eles têm essa preocupação de trazer mais experiências mais diferentes para os fãs. Mas são menos fãs, que nem tu falou, que vão ter acesso a isso, né? E eu acho que são muitas preocupações de coisas que importam, né? E nunca vai se chegar a uma equação que fique boa para todo mundo. Assim, nesses contextos, assim, de decisões muito grandes, sempre vai ter alguém que vai ficar descontente. E, infelizmente... não tem muito como se possa contornar algumas coisas. Mas eu tenho muitas ressalvas em relação a quando essas decisões envolvem contextos muito ruins. Porque a gente tem um circuito, especificamente no calendário, que é muito controverso, que envolve contextos muito, muito, muito ruins, né? E é um circuito que é adorado pelos pilotos. Eles amam correr em Jeddah. Sim, exatamente. Não tem como a gente falar nisso de preocupação com fãs e tudo mais, sem a gente falar no que eles estão fazendo no Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Que esse vai ser o primeiro Grande Prêmio da Fórmula 1 sem arquibancada. Todos os ingressos vendidos vão ser esses pacotes de hospitalidade, que eles chamam, que é o Paddock Pass.
É a entrada no paddock. Que é basicamente o quê? Um circuito anti-fãs. Porque assim, que nem tu falou, o GP da Arábia Saudita já é controverso por ser na Arábia Saudita. Tipo assim, a Anistia Internacional lançou uma nota de repúdio sobre a existência desse GP. E o que salva, entre muitas aspas, o Grande Prêmio da Arábia Saudita é que as pessoas gostam muito do circuito. O circuito de Jeddah é tido como um circuito muito bom de correr. Só que agora eles estão construindo um novo circuito na Arábia Saudita, que é o circuito de Qiddiya. Que, aliás, Qiddiya é uma cidade que está sendo construída do zero na Arábia Saudita como uma cidade de entretenimento de luxo. Eu não sabia disso, inclusive, fiquei meio assim... Eu também não sabia. E aí a Fórmula 1 vai ser mais uma atração. Vai ser mais uma atração. Eles vão ter, tipo, aí vários parques, cassinos, tarará, tarará, e a Fórmula 1 vai ser mais uma atração ali dentro. Eu entrei no site desse circuito de Qiddiya porque eu fiquei muito curiosa. Vamos ver o que Qiddiya vai fazer pela cultura do automobilismo. Então, eles têm uma seção que é tipo assim, cultura do automobilismo no site. E eu fiquei muito curiosa, porque assim, eles não têm essa preocupação de atender a vários fãs. Claro que não, a gente já tinha reparado, a gente não vai ter arquibancada. Aí eu cliquei ali, cultura do automobilismo. E adivinha o que diz ali? Ai, eu tô com medo. Diz que vai ter vários espaços pra entusiastas do automobilismo mostrarem os seus carros. Ó, tem que ter um carro pra mostrar, um carro bom de mostrar. Vocês não imaginam o foguinho dos automobilovers subindo na tela agora, assim? E vários espaços para essas pessoas fazerem networking. Eles usam a palavra networking, gente, pavor do CLT. É que essa galera não é CLT, né? Mas eles enfim. Não são. Eles talvez eles gerem CLTs. Então eu já vou dar uma sugestão pra vocês. Isso vale pra networking, vale pra repost, vale sempre que você quiser estabelecer uma relação com um coleguinha, assim, pense numa coisa que é bom pros dois lados. Esse é o networking que funciona. É verdade. Olha que edificante. Viu? Eles têm que te convidar pra ir lá no circuito antifãs, Luísa. Na verdade, acho que eles não vão, né? Porque pensa comigo, como é que nós vamos fazer um networking? Tipo assim, ó, quando você não está pagando nada pelo produto, provavelmente o produto é você. Sim. Então, assim, por que é que um lugar bom de networking vai ser bom pra Fórmula 1? Que tu não vai lá fazer networking com o Ben Sulayem. Se ele não é feito pra agradar os fãs, ele é feito pra agradar quem? Quem tá bancando. Exatamente. A galera que põe ali o nome da sua empresa na barreira, que tem o nome do macacão. Agora, falando em quem tá bancando, eu vou começar agora um minuto Carlos Sainz. Sim. Tá? Vai lá. Porque na contramão, tá? Do que acontece na Fórmula 1 no Oriente Médio, tá bom? Tá bom. A Espanha está construindo neste momento um circuito. Embaixador Carlos Sainz. Mas, obrigada por reparar, eu mesma não ia dizer isso. Tu não ia dizer isso. Bom, a Espanha tá construindo agora o circuito de Madrid, o Madring. Eu me nego a falar esse nome horrível. Madring. Nome, uma coisa importante de se escolher. Vão me colocar Madring. Carlos Sainz, Vázquez de Castro, Sem Amor, Rincón. Eu sempre tive o sonho de comentar o nome completo, Carlos Sainz, nos posts da Williams. Ai, que sonho acessível, Luísa. Só que eu não sabia o nome completo, assim, na hora de escrever. Já está no meu bloco de notas. Hoje já comentei uma vez. Tu tava esperando um post. A Williams anunciou Jenga do Carlos Sainz e do Alex Albon. E eu, Carlos Sainz, Vázquez de Castro, Rincón, Sinamor, deu tudo. Pérez, lá no meio tem um Pérez. Tem um Pérez, arrasou. Enfim, ai gente, que coisa randômica. Eu não tô mais conseguindo fazer o Minuto Carlos Sainz randômico. Bom, agora vocês se preparem, porque eu nem preparei um Minuto Fernando Alonso. Uma hora dessas vai sair. Eu vou pensando, eu que falo. foi pra Q3, tá? Arrasou. Arrasou, entre muitas aspas, né? Bom, mas enfim. Mas eu adorei que o André Stella fez a mesma recomendação que eu fiz pra vocês no podcast. André Stella, a gente sabe que tu tá nos ouvindo, meu filho. André Stella, chefe da McLaren pra quem esconder, gente? Ai, que coisa feia. Inclusive, pra quem perdeu o tour, no último episódio, eu disse que quem quer ver o Fernando Alonso correndo bem em Imola, assiste a corrida de 2005. Ai, um beijo pra Liz, que nos marcou assistindo essa corrida. Ai, sim, eu achei... Olha, se vocês seguirem essas recomendações do Bifest, nos mandem, que a gente achou demais isso. Bom, tá, mas deixa eu falar do Madring, que eu já abri 50 parênteses. Fala do Madring. Bom, é o circuito que está sendo construído em Madrid e ele vai substituir o circuito de Barcelona, que, como a gente já tinha falado no começo do episódio, corre pela última vez a Fórmula 1 lá agora no próximo final de semana. No próximo não, no seguinte. Bom, a
Aí, o que acontece? Vai tirar Barcelona do calendário, a gente já não gostou, né? Tudo bem. Mas eu fui fazer o quê? Uma pesquisa edificante pro Bifest. Não tão edificante quanto a de Kidia que a Giovana fez. Porém, eu fui ver o que diziam os comentários daquele post que teve um evento aberto pra imprensa e que também eles apresentaram o embaixador do circuito. Não entendi por que não convidaram o Fernando Alonso pra ser embaixador. É porque ele é mais Barcelona, né? O Carlos Sainz é mais Madrid, eu acho. Não. Tu quer que eu te explique por quê? Explica, Luísa. Vamos começar. Ai, gente, eu acho... A aparência física. Eu acho que beleza importou nessa hora. Tá? Sim. Eu acho. O Fernando Alonso, infelizmente, ele trocou as lentes do dente, não ficou legal. O Alonso também, ele não tem essa finesse do Carlos Sainz. Ele é mais raiz, assim, É mais raiz. Ele exagerou no botox. Isso. Só que ele não fez o preventivo. Mas isso aí é mentira, não acredito. Mas aí fica vincado mesmo com a testa sem mexer, é muito ruim. Ele tinha que ter pego o contato do pessoal que fez a plástica da Anne Hathaway e da Kris Jenner. A plástica da Kris Jenner tá babado? Tá. Será que é o homem do Botched? Parece que é uma mulher que faz essa plástica. Ai, amei. De Los Angeles. Eu super inteirada das plásticas de Los Angeles. Mas é porque ficou muito boa. Gente, ela tava parecendo a Kim Kardashian. Mas, enfim, muito bom. Parênteses super relevante no Bifest. Bom, tá, mas olha só, é que eu acho que foi o critério de beleza, tá? Gente, tô brincando, não sei porque foi que eles escolheram o Carlos. Mas o Carlos é um madrilenho em Madrid, né? A Isa já nos ensinou isso. A Isa... Só que assim, coisas que me chamaram muita atenção nos comentários, porque eu queria ver o que o pessoal de lá tava falando disso. Sim, o que eles estavam achando dessa mudança assim, de Barcelona pra Madrid. Porque o Carlos, no geral, ele gera um buzz muito grande, ele tem muitas fãs, aí o pessoal começa a chamar ele de príncipe de Madrid, dizer que ele é lindo, garoto propaganda de L'Oréal. Isso. E assim, é legal, é engraçado e tal, mas eu queria saber se tinha algum bafafá em função do circuito. E, adivinhem, tinha bafafá. Bom, aí tinham vários comentários assim, o circuito que ninguém pediu e que ninguém quer. Sempre tem. Isso, aí tá. Aí tem umas coisas Concordo que ninguém pediu. Tem umas coisas, gente, que a gente vai ter que deixar pra Darwin, sabe? Eu já tinha... Tu já... umas coisas tipo assim, Darwin vai cuidar de ti, meu filho. Mas tem uma coisa que me chamou muito atenção, que tinham vários comentários a respeito disso. E depois eu fui pensar a respeito disso e faz muito sentido. Parece... existe eu não sei exatamente os nomes porque muda um pouco, mas é como se fosse, sei lá, uma secretaria de turismo, um ministério de turismo, uma coisa meio tipo Visit Madrid, sabe? Tem, tipo, muitos lugares tem isso. O Visit Madrid é parceiro do Madring e tal, claro, obviamente, porque eles estão pensando em todo o movimento que isso vai gerar, e turismo, e visitem Madrid. Aí gerou uma preocupação muito grande na população, de forma que o governo teve que demonstrar em várias instâncias que não seria utilizado, ou se fosse utilizado, de que forma isso seria destinado, verba pública para a construção do autódromo. Sim, eles não queriam dinheiro público na construção daquele autódromo, porque eles viam como uma coisa, ninguém pediu, ninguém... Exatamente. Isso não é uma coisa que uma obra de proporção dessas, não é uma coisa que tu consegue fazer 100% sem nenhum recurso público, porque tu tem questões logísticas, tu tem que colocar transporte até o lugar, tem muitas questões de mobilidade urbana que necessariamente a cidade, né, enfim, tipo, tem que estar mobilizadas naquele sentido, dispostas àquele investimento. Sim. Mas existiu, assim, uma preocupação muito grande dos cidadãos a respeito disso. Uhum. E eu fui entender... Faz sentido. Só que eu fui tentar entender por que eles estavam tão resistentes em relação ao autódromo. E é uma questão muito específica. Eles têm uma queixa muito grande a respeito de outros autódromos no país que estão sucateados. Faz total sentido. Sabe? A gente tem Jerez, tem Valência. Posso fazer meu minuto Fernando Alonso? Pode fazer. Eu falei que ele ia vir pra mim. Porque, gente, Valência é um autódromo show. Assim, mais recentemente, ele sediou o Grande Prêmio da Europa. Recentemente, tipo assim, 15 anos atrás. Mas eu vou fazer uma outra recomendação de corrida pra vocês. Arrasou. Então, assim, eu vou recomendar pra vocês 2012, Grande Prêmio da Europa, que aconteceu em Valência, na Espanha. Que foi uma corrida sensacional, vitória do Fernando Alonso com seu engenheiro de corrida, André Stella, que com certeza também gosta muito dessa corrida, porque foi uma corrida de grande sucesso. Porque eles ganharam, né, gente? E André Stella subiu ao pódio nessa corrida como o Construtores. Sonho. E outro fun fact, o pódio desse grande prêmio foi Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Michael Schumacher.
3 pilotos que tiveram o André Stella como seu engenheiro. E ele subiu ao pódio. Então, gente, ficou 1 minuto Fernando Alonso, meio minuto André Stella, mas enfim. Eu falei que eu ia conseguir 1 minuto Fernando Alonso. Essa coisa, sabe que nem o post que a gente fez no Instagram, que a gente não consegue assistir um filme sem lembrar de Fórmula 1? Gente, ó, Alonso 7 é assim, sempre tunado nas coisas. Mas enfim, quem quiser a recomendação de Grande Prêmio Antigo do dia, fica 2012, Grande Prêmio da Europa. Direto do túnel do tempo. É isso aí, pessoal, muito boa corrida, muito boa. Que legal, Gi. Amei, ficou muito tri. Bom, mas tinha, então assim, envolto desse monte de comentários de tragam os verdadeiros circuitos de volta, deixem os carros correrem de verdade em um autódromo, toda aquela choradeira, mas tinha esse para aspecto... os fãs que respiram velocidade. Sim, e tinha uma questão também, assim, tipo, o que vai acontecer com Barcelona? Claro! Tipo assim, vamos sucatear Barcelona? O circuito de Barcelona é a próxima sucata, e eu achei isso um aspecto muito relevante, porque a gente fala muito, muito mesmo do quanto o esporte vai virar um esporte de energia 100% limpa até 2030. Eles têm um compromisso de energia. Net zero. Sabe? O quanto o mundo caminha pra esse lugar, né? O quanto não tem mais como tu falar de nenhuma questão sem envolver os aspectos ambientais e tal. E o Madrid traz essa coisa, ele tem um apelo ambiental também, não tem? Ele tem, pois é. Só que assim, aí tu tá ali cuidando disso nessa construção, mas tu deixar esses outros lugares vazios, sem uso, né? Tipo, não estabelecidos de outras formas, tipo, aí tudo bem. Aí entra, tipo, nas diretrizes de ESG ou de qualquer outra coisa. Sim. Sabe? Eu acho que é uma discussão chata do ponto de vista esportivo, mas necessária do ponto de vista cidadão, sabe? Não, e sabe, tem uma coisa que eu acho que às vezes a gente complica muito as coisas e tem algumas coisas que são relativamente simples que a gente não precisa complicar. Sabe aquele raciocínio de que 30 pessoas, cada uma com o seu carro mais ecológico, elétrico, 30 pessoas, cada uma com o seu carro, nunca vai ser mais ecológico do que botar essas 30 pessoas num ônibus, sabe? Sim. Então, assim, tu construir um novo circuito de Fórmula 1, todo ecológico, todo tarará, nunca vai ser mais ecológico do que tu usar o circuito que tu já tem, sabe? Claro. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nisso, de o quanto a gente não tá querendo trazer outros elementos como uma desculpa, quando na verdade eles só queriam fazer mais um circuito pra mais uma hype, pra mais algum outro interesse, sabe? Sim, agora assim, nenhum comentário edificante ou não, ou uma lover ou não, assim, nenhum ganha da quantidade de gente felicíssima que o menino Carlos Sainz é o embaixador. Palmas pro Carlos Sainz. Eu também sou uma dessas. Mas eu acho que isso faz parte também, tipo assim, o Carlos Sainz, ele é o novo rosto do automobilismo na Espanha, né? Mas isso da popularidade do Carlos me chama a atenção, porque outra coisa que a gente não pode ignorar quando a gente pensa na relevância de um circuito no calendário da Fórmula 1 é o quanto os pilotos influenciam nisso. Eu concordo. E assim, há 2 semanas foi anunciada a extensão do contrato do Grande Prêmio do México. Isso quer dizer que eles acreditam que o Checo Pérez vai voltar? Acreditam ou sabem, né? Vai ser a Cadillac que tá fazendo alguma coisinha, né? Mas o GP do México, ele é uma corrida que voltou pra Fórmula 1 em 2015 por causa do Checo, né? O Carlos Slim, que é o bilionário super patrocinador do Checo, foi quem mexeu os pauzinhos na época pra essa volta. Vai saber se eles não estão fazendo isso de novo, né? Aí eu tava com muita expectativa de que fossem anunciar o Checo em Miami, tá? Cedo demais. Eu acho que eles vão esperar meio fim do ano, assim, sabe? Eu não sei, mas eu achei que tinha um super... Tudo bem que a Cadillac fez evento e tal, e era pra ter um buzz mesmo. Mas assim, eu achei que tinha um super buzz, que não era só a gente que tava achando que iam anunciar ele, tá? Fizeram uma manifestação na frente do evento, né? O público foi lá, fica tipo, tragam o Checo, Vocês viram ele isso? Ele tava lá, né, gente? Ele tava em Miami. Também teve esse detalhe. Mas assim, eu vou dizer pra vocês... O Mick Schumacher também foi, mas aí as perspectivas... Foi visitar o Ocon, Giovanna. Olha, fica botando historinha. Ai, que chato. É que o Mick tem... Não sei se foi confirmado ou se ainda é boato, mas parece que ele terminou com a namorada, né? Então, às vezes pode dar uma distraída. Nossa, não se confirmou esse boato ainda? Eu não sei. Eu não tô muito por dentro. O que eu vi o pessoal falando que eles não se seguem mais no Instagram, então devem ter terminado. Deve ter terminado, né? Mas eu gostava da Laila. Ainda gosto. Não deixo de gostar por causa do término. Agora, assim, eu fiquei pensando, sabe? Quando a gente conversou sobre o assunto dessa semana e tal, e eu
Gostei, acho que é mais um episódio, assim, de perspectivas um pouco diferentes, né, do que a gente costuma falar e tal. E é pra isso que se presta o nosso podcast de 1 hora de duração. Mas eu fiquei pensando, assim, enquanto fã, o que eu esperaria de uma experiência de autódromo, sabe? Os pilotos trouxeram tanto esse ponto, da experiência do fã. Atender ao fã, o interesse do fã. E eu fiquei pensando assim, poxa, como fã, sabe? O que seria pra mim uma perspectiva legal de um autódromo? Principalmente porque nos últimos anos, quando a Fórmula 1 fala em tipo, melhorar pro fã, mais experiências pro fã, eles estão falando dessas experiências super exclusivas. Eles estão falando de um fã muito específico, sabe? Que não sou eu, né? E tipo que assim, não é a maioria dos fãs que vão num autódromo. Exato. E eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa que muito provavelmente, infelizmente, não posso arcar com essas super experiências de fãs exclusivas, etc, etc. E assim como a Gi falou, eu e a maioria, né, de nós. Mas eu fiquei pensando, pra mim seria muito, muito importante uma questão, considerando que eu moro no Brasil, pra mim seria muito importante que o autódromo tivesse uma questão de acesso, sabe assim? Sim, a logística, tu quer dizer? Por exemplo, a gente sai de Porto Alegre atualmente, né? Sim. Então, assim, poxa, pra mim faria muita diferença se fosse uma logística no Rio ou em São Paulo, que existe essa discussão no Brasil de voltar a ter um circuito no Rio. Sabe? Coisas do tipo. Nossa, eu me lembro muito que teve um burburinho na outra gestão presidencial de recuperar o autódromo do Nelson Piquet, uma coisa assim. Mas assim, isso pra mim faria muita diferença. Não só pelo estilo do autódromo. E esse que é o meu ponto. Todas as questões que eu consegui pensar foram questões que disseram respeito à minha experiência. E não somente uma questão assim, é que essa pista aqui é mais isso, mais aquilo, sabe? Por exemplo, assim, pra mim uma coisa que é essencial é que todos os pontos que eu possa eventualmente estar acompanhando a corrida do autódromo tenham uma boa visibilidade. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Não, tem assim, muitos ingressos em muitos circuitos que são vendidos e a visibilidade de pista, tipo, mínima. Não, e assim, obviamente, alguns cantos da pista tu vai conseguir ver mais coisas, mas não é disso que a gente tá falando. Eu vi, porque em Miami agora teve essa questão, que eles têm um ingresso de General Admission, que é basicamente, tipo assim... passear lá por dentro e ver pelas frestas. Tu pode entrar ali no complexo do Grande Prêmio, mas tu não tem um assento de arquibancada. Sim. Então, assim, tu pode ficar perto do muro, olhando assim... E teoricamente no site, tu tinha um acesso meio 360. Tu teria vários tu poderia pontos... circular pelo circuito, mas parece que chegou no dia da corrida e eles botaram, tipo, uns tapumes que o pessoal não conseguia mais ver do outro lado do muro. Sim. E foi um ingresso que eles venderam, sabe? Como algo que tu poderia assistir a corrida com isso. Sim. Por exemplo, uma questão que eu vi uma dupla de influenciadoras que a gente adora, que estava na Itália, tipo assim, o banheiro feminino no autódromo de Imola era, tipo assim, impossível. Sim, um banheiro péssimo. E assim, em vários circuitos tem, por exemplo, arquibancadas que não tem visão de telão. Em 2025, eu acho isso inaceitável. E os automobilovers vão cair na minha cabeça agora, porque o importante é ouvir o ronco do motor. Não, mas assim... automobilovers ouvindo o Bifest no minuto 40. Isso é difícil. Mas assim, em 2025 não tem porquê a gente vender um assento de arquibancada que não tem a visão de um telão. E assim, eu me lembro inclusive que deu toda uma função na WEC do ano passado em São Paulo, porque alguns dos telões estavam desligados. Como assim, sabe? É que assim, eu acho que essa questão dessa estrutura adjacente, ela é muito importante, só que ela também é muito ampla. E super valorizada, eu acho. Eu concordo. Quando eu penso numa estrutura mais ampla, que é importante, eu penso assim, o quão rápido e fácil é eu chegar até o circuito e eu ir embora depois. Porque, por exemplo, o quão seguro é. Nada me adianta, por exemplo, um circuito no meio da cidade como o de Miami, que depois o pessoal pra ir embora tinha que esperar, tipo, 3, 4 horas lá fora. Pouquíssimas opções de transporte público. Eu acho que isso são pontos que são muito importantes. Ou que nem em Interlagos no ano passado, que tinha tanta fila pra entrar e não conseguiam deixar o pessoal entrar rápido o suficiente, que teve gente que não conseguiu ver algumas das provas. Sim. Então, assim, um acesso organizado, eficiente, sabe? E tem também uma questão dos carros estarem mais adaptados também a correr nos circuitos mais novos, sabe? E eu acho que o novo regulamento, ele tenta ajustar um pouco isso, mas eu não sei o quanto vai ser efetivo. Porque assim, no ano que vem os carros de Fórmula 1, eles vão ser menores. Será que isso seria uma coisa que deixaria o Grande Prêmio de Mônaco mais interessante? Então, não.
Não, brincadeira. A verdade é que qualquer diminuição ajuda, porque isso é um dos principais obstáculos do circuito, né? Os carros estão grandes demais pra aquelas ruas estreitinhas. Eles vão diminuir, mas é pouca diferença. Eles vão estar 20 centímetros mais curtos e 10 centímetros mais magrinhos. Ah, mas já ajuda um pouco. Um pouquinho, alguma coisa. Tem uma coisa que eu acho que de fato vai ajudar a Mônaco a ficar um pouco mais interessante. Nesse ano vão ter 2 pitstops obrigatórios no Grande Prêmio de Mônaco. Geralmente na Fórmula 1 só um é obrigatório, né? E eles fazem isso justamente pra tentar deixar a corrida um pouco mais interessante, já que é muito difícil de ultrapassar no circuito. Não, é praticamente impossível, e Mônaco tem um histórico muito grande de pitstops que dão errado. Leclerc, Daniel Ricciardo... Então assim, um pitstop a mais obrigatório já deve mexer ali com o pessoal. E também Mônaco tem o recorde do pitstop mais longo da história da Fórmula 1, né? Do Valtteri Bottas. Que durou 43 horas. Pensa assim, Giovana, como assim um pitstop de 43 horas? É porque, basicamente, uma das rodas ficou emperrada, eles não conseguiram tirar. E aí, eles só conseguiram tirar essa roda 2 dias depois na fábrica da Mercedes. Então, eles consideram que o pitstop só terminou ali. Um preciosismo... impressionante. Mas enfim, considerando tudo isso, se todo mundo fizer 2 pitstops bonitinhos... Bom, mas mesmo assim, um pitstop a mais não vai operar milagre, né? Eu acho que Mônaco vai seguir sendo um grande prêmio que valoriza uma classificatória muito boa. E também vai valorizar uma boa estratégia. E isso sim pega mais na questão dos pitstops também, né? E considerando que a McLaren vai mal em estratégia e vai bem em classificatória, eu acho que a gente vai ter, no mínimo... um final de semana controverso pros papaias. Não, e veja, tá, tudo bem. Espero que isso não vire um recorde. Não, assim, olha, eu acho que estratégia por estratégia, tudo bem. Acontece, a gente pode acertar uma vez, errar na outra. Uma coisa que me deixa um pouco apreensiva sobre a McLaren é que eu tô achando os pitstops deles muito imprevisíveis nesse ano. São muito inconsistentes, né? Muito inconsistentes. Então, assim, a gente não sabe se a gente vai ter um pitstop bom, um pitstop ruim. Eu acho que, enfim, não dá pra gente confiar muito. Olha, então o que vai ter de diferente vai ser pitstop. Ótimo. Não, pra McLaren isso talvez pegue mais do que... Já eu, que segundo vocês, estou na minha era mercedista, não lutarei contra. Lembra do pitstop que a Mercedes fez no Valtteri Bottas, Não, né? mas eu não vou falar. Valtteri Bottas, eu amei esse pitstop de 43 horas, tá? Porque eu acho assim, não é pra fazer uma coisa, vai fazer um calendário, não é artístico, entendeu? Sim. Tu vai bater o recorde do pitstop mais longo, não vai fazer um pitstop, sei lá, de 2 minutos. Não, horas, eu acho certo. Mas assim, vocês sabem quem vem qualificando bem, corrida por corrida, né, gente? É o George. É o George. Não, e eu acho que assim, olha... O George que tava, Não ironicamente, eu acho que essa boa classificação do George nas últimas corridas é um ótimo sinal pra Mônaco, porque isso faz muito mais diferença lá. Agora, quem vem qualificando bem, né? Kimi Antonelli. Pole do Kimi. George, tá? Max Verstappen, honestíssimo. Tá? Honestíssimo. Naquela Red Bull que parecia uma carroça. Ano passado. Não, e sabe uma coisa que eu penso? Falando dos papaias. Ano passado, o Piastri já classificou acima do Lando. Tanto que ele foi P2 na corrida. Sim. Que eles estavam todos de verde e amarelo lá por causa dos 30 anos da morte do Senna. É verdade. Uhum. E o Asquinho pegou ali o seu pódio. Sim. Então, não sei se isso quer dizer que ele vai ter uma campanha melhor nesse ano. Mas eu gostaria de... Mas o P1 não vai se repetir, né? Então... Eu vou botar num P1 do Oscar. Não que isso seja uma coisa muito difícil de acontecer em 2025. Não, mas eu tô falando do P1 do Leque. O P1 do ano passado. Não. Leque, não. Esse ano não. Flávio, desculpa. Ai, meu Deus, o Flávio mandou mensagem pra gente. Tu botou do story, não botou? Mandou mensagem aí, digam que o Leque vai ir bem. Ai, gente, mas eu acho que ele vai ir bem. É que eu não acho que ele vai ganhar a corrida. Eu acho que o nosso mérito não é tipo de bruxaria, da gente falar e dar certo. Não. O nosso mérito é de adivinhar as coisas. Ai, que bom, né? Eu acho me sinto mais tranquila. Se bem que ia ser bom a gente falar umas coisas e a coisa acontecer só porque a gente fala. Isso ia ser bom? Não, já ia começar agora. Gente, mega da virada, me aguarde. Paddock Pass para... Ai, eu queria muito ir pra corrida do Canadá. Ai, vai ter a Academy, vai ter uma corrida a mais da Academy, né? Eu queria muito ir. Gente, eu adoro esses parênteses que a gente faz. Vamos pra Las Vegas? Ai, tu banca pra gente ir? Se tu bancar, eu vou. Se eu pudesse ou puder, na época, banco. Mas sabe, eu vou contar uma história que tu sabe pra eles. Uma vez, quando eu era criança, eu sonhei com números. Sabe quando sonha com números, tu joga na... E eu acertei 3 números da Mega Sena com, tipo, 6 anos de idade. Nunca mais depois disso, né? Não, tu sonhou com os números e daí o nosso pai falou assim, vou jogar.
Óbvio. Essa criança, nós não sabemos qual é o potencial que ela tem. E eu acertei, o ideal seria ter sido com 6 números, né? Isso, mas... e acertou. E eu acertei, mas não deu em nada. Depois, assim, isso aí não te ocorreu Não mais. me aconteceu mais outra vez, mas assim, olha, eu acho que... Não precisa ser números, eu gostaria de mais algumas outras informações. Eu posso sonhar com quem vai vencer no fim de semana. Eu acho que vai ser o Oscar. Quem que tu acha que vai vencer? Ai, não vale! Ai. O que é? Quem que tu acha que vai vencer? Ai, eu acho que tá assim, ó, caindo de maduro o George, tá? Mas eu não vou dizer que vai ser ele. O George vem em Silverstone pra mim. Tá? Porque depois elas comentam assim, ai, o pódio da Luísa, de Lulu. Sim, gente, De Lulu. Pra quem não sabe, meu apelido em casa é Lulu. A Lulu levada. Mas, que no caso, era o aspirador do Teletubbies. Ela adora uma faxina também, tem tudo a ver. Sim. Ai, gente. Ai, eu vi um negócio de separar uns panos. Ai, Giovana, eu quero fazer. Vocês lembram que ela me deu panos de aniversário, né? Ah, mas é porque era papaya. E ela usa. Figurativamente, todo episódio tá aqui. Passando meu paninho. Ó, vocês acabou de dizer quem é o que tem o pão. Oscar Piastri? Mas eu acho que, assim, ó, ele foi bem ano passado. Ele vai bem nesses circuitos mais raiz. O empresário dele ia muito bem em Mônaco. Venceu 2 vezes em Mônaco. Empresário e bem, Giovana. Desde quando você paga a conta? Não, ele passa as dicas. Ai, Giovana, que dica. Passa as dicas. Olha gente, só, Colin. eu vou falar o meu pódio pra vocês. Kim Antonelli, Tá? George Russell. Doa quem doer. Doa quem doer. Fala. Tem um pódio aí que tá batendo na trave. Tá? Só se preparem, que eu não faço ideia do que seja, mas meio que faço. Não está no roteiro. Não vai botar o Carlos Sainz no pódio? Não vou, Giovana. Mas o Alex Albon eu vou. Ai, eu ia amar. Porque o Albon era um pouquinho mais de pneu que eu... Olha... Ai, eu não sei, tá, gente? Pra mim, o Driver of the Day lá da última corrida arrasou. Mas então o meu pódio vai ser o seguinte. P1, Lando Norris. Arrasou. Tá. Tudo a ver com o Lando ganhar em Mônaco também. P2, Oscar Piastri. Tá? Vou dizer que vai ter treta de rádio nos papaya. Tu acha meio pit stop, assim? Eu acho que vai ter treta de rádio. Tá? Sabe aquela duvidinha? Ai, chamou o Beltraninho antes pro fulano poder passar. Sabe aquela dúvida, assim? Acho que vai ter isso aí. A cara da McLaren inventar um double stacking. Isso. E olha, a gente... P3, Alex Albon. Tu poderia providenciar um sticker? O Bifest está com você? Poderia, vou providenciar. Vocês repararam que a gente tá botando vários stickers diferentes nos Estamos stories? fazendo soft launching dos stickers e só a Josi nos mandou mensagem falando dos stickers. Sim. No Tá? TikTok, às vezes, o pessoal pede pra gente mandar por WhatsApp. Eu não posso revelar meu WhatsApp, pessoal. Gente. Eu sou protegida pelo FBI. Não posso revelar meu número pra vocês. Mas Tá, e o teu pódio, Giovana? O meu pódio, ele vai ter os 2 papaya também. Eu acho, concordo contigo que vai dar treta. Eu acho que a gente tá num grid com 5 rookies. Então, e o Liam Lawson. Então, não me diz que tu vai fazer isso. eu nem sei o que tu tá pensando. Eu tô pensando que vai dar safety car em Mônaco. Que vai. Sim. Que o caos de pit stop não vai ser só porque vai ter 2 obrigatório. Vai ser porque vai ter batida, vai ter safety car, vai ter coisa, o pessoal vai correr pros pit. E vai dar uns double stacking que não vão dar certo. Double stacking é quando eles mandam 2 carros ao mesmo tempo da mesma equipe. Isso. Pro pit stop. Mas eu acho que vai dar problema. Mas eu acho que vai ser dobradinha papaya Oscar Lando, o contrário da tua. Tá. E botar o George no pódio. Ah, eu ia gostar também. Não é um pódio que a gente não tenha visto, assim. É. Mas eu acho que, assim, um tradicional que nem Mônaco. E vai ter causa ali dos... Ah, eu gostaria de ter posto o George no meu pódio também. Eu pus ele por ti. Tá. Cuida Arrasou. bem dela. Sabe, tu canta pra mim sobre o George. Ela gosta que reparem no cabelo dela. O George, desde que parou de passar gel no cabelo, fica assim, aquilo que eu tenho o melhor cabelo do grid. É, que não é verdade, né? Mas o Ocon tá seguindo a mesma estratégia, né? Ele também parou de passar Eu gel. achei que deu super certo, ficou bem melhor. Ah, eu não achei que ficou ruim. Eu achei que ficou bem melhor. Então tá, gente. O que você acha sobre o cabelo do Ocon? Não, brincadeira. Pessoal, o que vocês pensam sobre essa questão das pistas da Fórmula 1? Bom, pra mim, super dita a identidade da competição, mas eu quero saber o que vocês preferem. Vocês preferem mais circuitos mais antigos? Vocês gostam dos circuitos mais diferentes entre si, que nem os novos costumam trazer pra nós? Contem pra gente, a gente ama conversar com vocês. Expectativas de Mônaco, nos contem tudo também, por favor. Quem é o pódio de vocês? Se você está almoçando agora, nessa quarta-feira, muito obrigada. Espero que tenha sido um bom almoço. Acho que uma hora a pessoa já terminou de almoçar. Isso não é uma cobrança, continue almoçando se você estiver almoçando. Mas muito obrigada por terem escolhido passar mais uma horinha da semana de vocês com a gente. A gente se vê toda quarta-feira ao meio-dia aqui no YouTube e também no Spotify e 24/7 em todas as redes. Nós somos o @Bifest Podcast em
todas elas. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo! Tchau!